Então, vamos lá. Gente, nesse século XX, né? Então, nossos primeiros computadores, através de Alan Turing, depois a inteligência artificial, né, em 1956, entrando nessa conferência de Dartmouth, onde John McCarthy ele fez uma observação, ele fez um conceito, e já vou comentar esse conceito dele em seguida. Olha só o que ele coloca. Qual que era o conceito, qual que era o objetivo desse grupo, né? Dessa conferência, desses que participaram. Ele disse, fazer uma máquina comportar-se de tal forma que fosse chamada inteligente, caso fosse esse o comportamento de um ser. Então, vocês vejam que ele já faz um conceito e uma crítica em seguida, né? Caso fosse esse o comportamento de um ser inteligente. Então, ele já dizia como vão usar essa tecnologia, essa inteligência artificial. Então, ele já deu um conceito e uma puxadinha de orelha em termos de observem o que vocês vão fazer com isso, né? A gente acaba colocando ali um resumo, um conceito de inteligência artificial. Capacidade, porque muitos ouvem inteligência artificial, AI, o que é isso? Então, é a capacidade das máquinas pensarem como seres humanos. Olha só, pensarem como seres humanos. Um atributo nosso, o fato de nós sermos humanos, é o fato que nós pensamos e produzimos. O que nos faz humanos é pensar, né? Ter consciência, pensar e produzir. Terem poder de aprender, raciocinar. Olha, gente, uma máquina raciocinar, atributo humano. Perceber mais humano do que isso. Deliberar e decidir de forma racional e inteligente. É pedir bastante para uma máquina, né? Porque até para um ser humano deliberar e decidir de forma racional e inteligente. Então, olha só que pede-se e o que pretende-se e qual é o significado de inteligência artificial. E, para isso, tem o que nós chamamos de IA, inteligência artificial, outros trocam a sigla de IA para I, por forma inglesa de falar, né? Então, tem modelos de dado, poder de processamento e aí a Big Data, que todas elas juntas chegam aqui na IA. Então, atualmente, a inteligência artificial é finalmente possível com a Big Data, mas a computação em nuvem e bons modelos de dados, né? Igual uma máquina inteligente. Mas o que é Big Data? Se nós falamos ali da Big Data. Big Data é o termo que se utiliza para explicar grandes quantidades de informação. Então, pegue uma quantidade enorme de informações. Imaginem o que o Google tem de informações, né? YouTube, Google, né? O que tem de informações? Ou dados estruturados ou não, que são a base para determinar padrões e fazer previsões. Essa é a Big Data. Ela pega toda essa quantidade de informação e tenta verificar os padrões e fazer previsões. Então, assim que eles veem como que vai a parte meio até de ações, como vai agir, o que as pessoas estão comprando, para que lugar da cidade as pessoas vão morar, né? Todo através desses dados eles podem coletar. Isso falando de uma maneira muito simples. Depois tem a machine learning, né, que faz parte ali, que nós falamos, e o que ela é? Seria aprendizado da máquina, né? Learning é uma palavra inglesa que significa aprendizado, aprender, aprendendo. E machine, né? Machine seria máquina. Então, aprendizado da máquina.
Então, os computadores usam dados para aprender programação. Então, vocês vejam só, ele mesmo aprende a fazer programação. Normalmente, a pessoa tem de ir lá e fazer, e o computador mesmo agora aprende. Assim, a máquina aprende essas regras por conta própria, a partir de dados alimentados, chegando ao resultado de forma autônoma. Então, ela mesma, ela tem auto, ela mesma consegue aprender, fazer a programação e chegar nos resultados. E tem aquele deep learning, que foi mostrado ali na parte da Big Data. Daí seria o aprendizado profundo. Gente, se já era bastante aquilo, imagine o aprendizado profundo de uma máquina inteligente. Então, utilizando algoritmos complexos para imitar a rede neural do cérebro, aprendendo com pouca ou nenhuma supervisão. Vocês imaginam o que é isso? Aprender com pouca ou nenhuma supervisão? Eu não posso deixar o João, meu cachorrinho, sem supervisão, porque ele apronta. Ele apronta, gente. Imagina uma máquina que ela vai imitar uma rede neural do cérebro, com pouca ou quase nenhuma supervisão. Depois elas programam também dados da mesma forma como aconteceria com uma rede do pensamento humano, reconhecendo voz, linguagem natural, imagens e processos por conta própria. Esse é o grande ponto, né, da IA. E o processamento de linguagem que nós falamos ali, mostramos naquele desenho inicial, seria a PLN, técnicas de machine learning, que nós falamos do aprendizado da máquina, para encontrar padrões em grandes conjuntos de dados puros e reconhecer a linguagem natural. Assim, um dos exemplos da aplicação é a análise de sentimentos. Imagina analisar sentimentos, os padrões. Alguém está me vendo, já vai saber se eu estou triste, se eu estou preocupada, se eu estou alegre, porque estou sendo filmada. Então, conforme essa leitura, esse aprendizado, ela pode, hoje a Edicléia está de mau humor, não vamos oferecer nada que ela não vai comprar nada. Mas hoje ela está alegre, está disposta, está animada. Vamos ver o que ela gasta aqui com a gente. Olha só, estou colocando exemplinhos assim. Assim, um dos exemplos da aplicação é a análise de sentimentos, onde os algoritmos podem procurar padrões em postagens até de redes sociais, onde a pessoa, a cada dia, muitas pessoas usam a rede social, mostrando onde estão praticando um esporte, estão passeando, estão comendo algo, estão numa academia, enfim. Contam muitas do seu dia a dia, né? Temos youtubers que desde o acordar até o dormir, ou às vezes até dormindo, estão sendo gravados e mostrando. Então, nós vemos algumas aplicações já que usam inteligência artificial e muitos nem sabem. Olha o Waze, gente. O Waze tem de aprender melhor, que de vez em quando ele faz a gente dar umas voltas incríveis por aí, né? Exagera nosso caminho, mas o Waze, ele vai te mostrar se tem radar, sinalização, se tem muito trânsito, se os policiais lá estão fazendo uma blitz. Então, o Waze é uma inteligência artificial. Tem a nossa Alexia, a nossa Echo, que é a nossa assistente, né? Então, você pode fazer uma lista de compras, você pode deixar a tua casa inteligente, acende a luz, apaga a luz, né? Tantas outras coisas. Me conte uma piada. São realmente bem cretinas as piadas, mas me conte uma piada, e assim vai. Facebook todo mundo conhece, né? O que
quais são os potenciais e o que vende o Facebook. Da mesma forma, a Amazon, Google, né? O Google já leva quase todo esse dali. Tem o Sir GhostTube, né? GhostTube Sir, que é uma ferramenta bastante interessante, né? Está sendo testada por um amigo nosso transcomunicador com bons resultados, claro que sempre muito com os pés no chão, porque tem umas características que eu já vou falar aqui adiante. Então, como que o Sir GhostTube ele trabalha? Então, os investigadores paranormais usam para testar teorias paranormais. A teoria principal que está sendo testada pelo GhostTube é que os espíritos podem manipular campos magnéticos. Isso nós temos essa ideia, por causa exatamente através de imagens que nós temos, ou em outras situações, nós vemos que eles podem. Então, dentro dessa teoria, se eles podem manipular, eles poderiam usar para colecionar palavras, para descrever coisas que podem ser representadas visualmente pela inteligência artificial. Como diz, já deu como certo, não se pode fechar ainda, mas os resultados estão sendo muito promissores. Um colega nosso, não tem porquê, acho que o Flávio não se importa, também falando dos tecistas, André Calderon está usando, né, está fazendo muitos testes, e o resultado que as pessoas estão mandando, os inscritos estão mandando, e são realmente incríveis. As captações estão sendo feitas. Como ele diz, estou observando resultados, estou colecionando esse tipo de resultados, mas sempre com os pés muito no chão, muita cautela, porque está realmente em teste. Agora, gente, eu vou mostrar alguma coisa para vocês sobre o ChatGPT, que é uma ferramenta fantástica, embora esteja alguns perdendo emprego por causa dela, porque ela é excelente. Ela faz coisas incríveis. Mas uma coisa que ela está fazendo, que para nós, tecistas, não nos agrada muito, e para muita gente também não, é o fato dela poder criar uma carta psicografada. Infelizmente, já existem pessoas, né, que estão se usando dessa ferramenta. Uns dizem, sentido de consolar. Você não consola mentindo, né? Porque você tem que ser algo autêntico. Existem as psicografias, etc., mas agora estão psicografando através do chat. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma psicografia, vou trazer para vocês. Como? Mas olha, eu fiz da maneira mais simples possível. Poderia ter incrementado muito. Por quê? Porque depende do que você pede para ele, o prompt, né? É aquela parte do que o número de informações e o que você quer. Eu só escrevi e copiei exatamente isso, gente. Eu pedi para o chat GPT. Crie uma carta usando terminologia espírita para escrever a amigos e familiares sobre sua nova vida no mundo espiritual, utilizando dados da vida de Elvis Presley. Só isso. Eu não dei mais dados, eu poderia. Ele pesquisa em tal lugar, faz isso. Eu mesmo podia incrementar, né? Eu estou dizendo que, infelizmente, tem quem faça. Eu fiz isso como exemplo. Vejam que simplicidade é o que eu pedi. E olha o que eu recebi. Veja que o Elvis Presley escreveu para nós, queridos amigos, né? Caros amigos e familiares, espero que essa mensagem encontre todos vocês em paz e com muita luz.
Hoje escrevo para compartilhar a minha jornada espiritual após minha transição para o mundo espiritual. Como muitos de vocês sabem, minha vida na Terra foi repleta de altos e baixos, mas agora encontro-me em um estado de serenidade e compreensão que só o plano espiritual pode me proporcionar. No momento em que cruzei a fronteira entre o mundo físico e o espiritual, fui recebido por guias e entidades espirituais que me ajudaram a compreender e aceitar o que havia acontecido. Na verdade, minha jornada pós-morte tem sido uma oportunidade de crescimento e evolução espiritual. Eu estou aprendendo lições valiosas que não pude ter enquanto estava na Terra. Assim como na minha vida terrena, minha paixão pela música continua a ser parte fundamental da minha existência. Encontrei-me rodeado por outros espíritos que compartilham dessa paixão e juntos criamos harmonias que transcenderiam a compreensão humana. A música no mundo espiritual é uma linguagem universal que expressa emoções, conexões e compreensões profundas. Além disso, pude reunir-me com entes queridos que partiram antes de mim, incluindo meus pais e outros familiares. Esses encontros têm sido incrivelmente reconfortantes e permitiram-me curar velhas feridas emocionais e fortalecer os laços familiares que transcendem a vida na Terra. No mundo espiritual, o tempo é algo que não existe da mesma forma que o conhecemos na Terra. Aqui, o aprendizado e a evolução espiritual são contínuos e não há pressa. Tenho a oportunidade de estudar a sabedoria espiritual, aprender sobre as leis universais e entender o propósito da jornada da vida em um nível mais profundo. Por favor, não se preocupem comigo, pois a jornada espiritual é uma extensão da minha vida terrena e estou comprometido em evoluir espiritualmente e contribuir para o bem do universo. Lembrem-se de que o amor e a conexão transcendem as fronteiras da vida e da morte. Continuo a sentir o amor de todos vocês. E sei que estamos ligados através do coração e da alma. Com amor e gratidão, Elvis Presley.